Aparecer. Quanto bonita, Zóia. Boa noite, mulheres. Boa noite, boa noite. A gente só mudou a aula por causa daquele evento que eu fui ontem. Também fui porque fui prestigiar uma mentorada que ela palestrou nesse evento. Então, assim, é muito importante para mim estar lá, até porque é importante para uma pessoa que está fazendo alguma coisa pela primeira vez, quando ela pode ter alguém, né, que está ali, que está feliz porque ela está, que a gente já sabe que no evento com um monte de gente, nem todo mundo está torcendo a favor de você. Então, você tendo pessoas que sabem que está ali é muito importante. Então, eu fico feliz, por isso eu também fiz esse esforço para estar ali, e até porque a Jo estava, né, na nossa conferência, e era 3 anos do projeto dela. Então, quando a gente entende, e a gente vai falar sobre o feminino hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre essas questões, da gente apoiar. O feminino só se cura com o feminino. E esse é o nosso grande problema. Que a gente foge muito, eu não tenho amizade, eu não consigo, eu não sei. E aí a gente não vai ser curado nunca, porque só uma mulher curou uma outra mulher. Porque é no feminino que as coisas vêm à tona, é nessa construção e desconstrução. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser feminino, o que é o feminino, né? O que é o feminino para. Eu quero muito que vocês, rapidinho, se puderem falar, né? O que é ser mulher para você? Como a gente não está num número tão grande, dá para a gente fazer isso. É, vamos lá, vamos começar, né? O que é ser mulher para você? Quer começar, Dé? Começa você pela ponta aí. É sempre eu, né, Val? Você só joga bucha pra mim. Bom, resumindo, eu acho que o feminino, ser feminino, acho que abrange tudo, né? A gente falar assim, eu sou guerreira, eu sou isso, mas eu acho que é um contexto muito assim. Quando a gente teve aula com você, aprendi que não é só, como é que fala? Ser mãe, dar conta de tudo, dar conta de trabalho, dar conta. É isso, aquilo, outro. Eu acho que o feminino vai além de muitas outras coisas, ou estereótipos, ou muito além, né? A gente faz para mim, é uma junção de tudo um pouquinho, né? Eu acho que vai além, não sei se eu especifiquei bem, porque antes a gente queria, assim, descrever partes. Eu sou feminina, é porque eu me posiciono assim, me visto assim, sou assim. E hoje tem vários critérios para isso, né? E a grande diferença entre imposto esse feminismo que está hoje, né? Empoderamento feminino, né? Então, muitas outras questões a ser pensada. Não sei se eu expliquei bem, mas Ótimo. razoavelmente isso, para mim, Bora, né? Bruna. Porque, na verdade, eu quero que vocês falem o que é ser mulher para você. Olha, ser mulher para mim, é difícil, viu? Mas como diz a Val, escolha os seus difíceis. Então, assim, mas acho que se eu fosse homem, talvez seria mais fácil em alguns aspectos. Porque, assim, pouco que eu aprendi também, a base da Bíblia, a mulher já tem uma submissão ali, né? Então, a gente, sei lá, assim, não vou saber explicar, deixa quieto, mas é difícil ser mulher. É só você falar assim, para mim, ser mulher é difícil. Você tá entendendo? Tá vendo como não é Isso, só eu que tenho dificuldade de expressar as coisas? Para mim, ser mulher é difícil. E aí, né, tá tudo certo. Bora, Dani. O que é ser mulher para você? É exatamente isso, ser corajosa, é uma batalha, uma luta. Primeiramente, eu penso assim, Val, que a gente tem que ser franca com nós mesmos, né? Não podemos camuflar, né, as nossas dores, os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente, no automático, se camufla, né, para poder aliviar a dor do outro, né? Eu acho que a mulher guerreira. Tá me ouvindo, Val? Hugo. Tá me ouvindo?
É que a minha internet não tá muito boa. Acho que a mulher guerreira, ela acaba esquecendo um pouco de si, do seu feminino, de se cuidar, se autocuidar, se camufla para poder cuidar dos outros. Eu acho que o feminino, né, o ser mulher abrange tudo isso, né? O autocuidado, o amor próprio, né? Você olhar mais para dentro de si, né? Você ter coragem, porque hoje na vida, no tempos difíceis, na vida difícil que nós levamos, nós temos que ter muita coragem para ser muito mulher, para poder dar a cara, tapa para bater, entre muitas coisas, né? Saímos de um modo de antigamente que a mulher ela ficava abaixo de tudo, né? Até mesmo do homem. Não, hoje a gente tem que mostrar muito para a vida, para a sociedade, provar que você é isso, entendeu? Mais ou menos isso, Val. Eu acho que é assim, né? Sim, penso que abrange um pouco de tudo que as meninas falaram e do que eu falei também. Tá bom. Bora, Lu. Fala o que é ser mulher para você. O equilíbrio é bem difícil hoje em dia ser mulher na sociedade, que ao mesmo tempo que você precisa ser guerreira, corajosa, muitas vezes isso acaba tomando conta do nosso ser, que a gente acaba esquecendo que a gente precisa ser cuidada, que a gente precisa ter uma valorização, um autocuidado, que nós somos sensíveis, né, que nós precisamos ser cuidadas e não só cuidar. Mulheres que têm posição de liderança, principalmente, como eu, né, que tem ali quase 80 colaboradores abaixo de mim, então são 80 famílias que eu tento cuidar, então assim, eu aprendi que eu posso cuidar, mas eu tenho que ter um limite. Isso é ser mulher, é você realmente ter o seu tempo, né, poder ir para o cabeleireiro, fazer uma unha, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, deixa tudo para depois. Acho que vou colocar você em primeiro lugar, mas não pensa que eu faço isso não, até por isso que eu tô aqui, tá? É tudo ao contrário, eu cuido muito dos outros, a Débora tá aí de prova, e eu acabei esquecendo de mim, Luciana, né, como mulher, e eu tô aqui hoje para começar a aprender realmente a ter esse equilíbrio e ser realmente uma mulher que cuida dos outros, mas que também se cuida em primeiro lugar. Ótimo. Agora você, Bianca. Para mim ser mulher é difícil, porque a mulher já tem o rótulo de tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que estar bem para tudo, e na verdade não é isso, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo, como a Lu falou, que a gente tem que dar valor pra gente, não só cuidar dos outros. A gente pode até cuidar dos outros, mas primeiramente a gente. E eu acho que é difícil hoje em dia, assim, ter mulher, que a gente tem que dar conta de tudo. Acho que é isso. Vamos lá, então, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que é ser mulher, né? Porque a gente vive como mulher, mas muito distante da nossa essência feminina. O mundo fere, distorce, sobrecarrega, e o nosso dever, assim, a nossa consciência aqui, numa mentoria como essa, é começar a fazer o caminho de volta. Começar a fazer o caminho de volta. Porque a gente se perdeu. E eu falo isso porque a gente aprendeu a ser mulher com mulheres frustradas. A gente aprendeu o que era para fazer no casamento com gente que era infeliz no seu casamento. Porque eu posso falar aqui que 90% das mulheres que nos ensinou, vamos pensar, no caso, mãe, ela veio falar como que é para ser uma esposa, sendo que ela tem um casamento terrível, horrível. Ela foi me falar o que é ser mulher, sendo que ela nunca foi mulher. No sentido, na sua plenitude, na sua essência feminina. Então, primeiro, quero que vocês tenham essa consciência, que quem nos ensinou, eu não estou fazendo uma
crítica no sentido de erros ou acertos, ou de amor, porque nós amamos a nossa mãe, mas a gente pegou uma geração de mulheres muito revoltadas, muito frustradas, que fizeram escolhas que elas não bancaram o seu feminino. Eu não estou dizendo que não se divorciaram, não, porque não expressaram o que sentiam, foram sufocadas, e não foi pelo homem, não, foi por outras mulheres. Então, por que eu falo que o feminino se cura com mulher? Só o feminino pode curar o feminino. Porque eu atendo mulheres que elas são extremamente afetivas com seus filhos homens e são extremamente frias com suas filhas mulheres. Porque nada desperta mais gatilho numa mulher do que ter uma filha mulher. Quando ela tem uma filha mulher, ela olha para a própria realidade dela. E aí aquela revolta dela é muito maior. Então ela tem um excesso de preocupação com os meninos. E as meninas não, as meninas se viram. As meninas, eu sei que se precisar, filha, uma se vira, outra faz isso, outra faz aquilo. E ela se orgulha disso. Toda mãe se orgulha de poder falar que a filha é isso, né? Pau para toda obra. Em compensação, às vezes os filhos são fracos, porque essa superproteção vem muito desse feminino ferido, que super protege o masculino e taca-lhe pau na mulherada. Você tem que fazer, você tem que fazer. Então, quero que primeiro você reflita sobre quem me ensinou o que é um casamento feliz. Quem me ensinou o que é ser mulher? Provavelmente minha mãe, minha base. Essas mulheres eram mulheres felizes e realizadas? Essas mulheres falavam para mim, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, com o marido, ou com qualquer situação, elas eram essas pessoas que poderiam nos ensinar? Tinham essa experiência, mas era positiva? Ou era uma experiência extremamente negativa? E aí entra outro extremo da experiência, que é a experiência ruim. Você tem que ter seu dinheiro, você está vendo o que eu passo? Trabalhe para você comprar suas coisas. Vá, não dependa de homem, não. Olha que humilhação, olha o que eu estou passando aqui. Porque eu não tenho. Então, aquilo ali é uma raiva. Não, eu não vou passar por isso, não. Deus me livre. Quero meu dinheiro, sim, eu preciso trabalhar. E depois que casa, ai, porque eu queria tanto poder cuidar mais de mim, porque se eu não trabalhar, ninguém paga as contas. Mas você que veio com essa cultura já, e tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Aí você arranjou quem? Uma pessoa. Jung fala, e isso é muito, né? Vamos entrar um pouco na psicologia. Todos nós temos uma energia feminina, masculina, tanto homem quanto mulher. Todos têm. Tá? Então vamos pensar junto aqui. O que seria o feminino se a gente fosse resumir muito, sim, né? Resumir. Feminino não é apenas um gênero, mas sobre uma forma de energia falando, é uma forma de estar no mundo. É receptiva, é sensível, é intuitiva, é criativa, é acolhedora. Tudo que, se a gente fosse olhar aqui, a maioria das que estão aqui não são. Essa é a realidade. Faz um esforço terrível para poder falar, sabe? Nossa, sensível, eu não choro para perder ninguém, filho. Eu choro depois. Isso quando é o extremo. Eu choro sim, eu choro todo mundo. A gente vai de um extremo ao outro em 5 segundos. Mas eu quero que vocês entendam que mais do que um gênero, é uma energia. E aí, um homem, no que seria o ideal? Um homem, ele teria duas polaridades masculinas para uma feminina. E a mulher, duas femininas para uma masculina. O nosso grande desafio da vida é esse. É estar com 2 para 1. Eu tenho que ter o masculino, porque o masculino é o agir, e o feminino é o sentir. Então vamos pensar, Valéria, o que é o feminino? Sentir. O que é o masculino? Agir. E olha como é louco quando a gente para olhar para a gente. Eu tenho mulheres que são muito masculinas, quando eu estou dizendo isso, estou falando na energia, e não conseguem agir. Não consegue agir para ir para academia, não consegue agir para tomar um rumo na vida, não consegue agir para fazer quase nada. E são masculinas. Olha que masculino, no fundo, tá certo esse masculino? Não. Porque no fundo não é um masculino, é um feminino ferido. Por isso que quando vocês veem esse termo feminino ferido, tá falando disso. Porque se você fala assim, não, porque eu sou muito masculina, não, você não é. Porque se você fosse masculina, você estava voando. Porque o masculino, ele age. Ele não é parado. A energia masculina, ela é essa energia, que ela vai para frente. Vai. É o pai que fala pro filho, vai, se joga.
anda aí de carrinho, se arrebentar não tem problema, ele vai. E o feminino, não, porque o menino tá chorando, não, porque tá frio, não, porque você não levou isso. É a mãe que é essa, não, tá vendo que ele não gosta? Então, se a gente fosse parar para pensar, olha como não combina com o que a gente às vezes traz muito, que é não, porque eu sou muito masculina. Em partes. Por quê? Quanto mais ela cura o seu feminino, mais ela banca os seus sentimentos. Então, presta atenção, uma mulher que vai curando o seu feminino, ela tem força para bancar o que sente. Eu estou triste, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Uma mulher com feminino curado, ela vai bancando os seus sentimentos. Uma mulher com feminino ferido, ela tem dor e raiva. E aí ela tem um feminino raivoso. Então ela é estúpida, grossa. Ela sente, e dá para ver que ela não está bem, mas ela é ferida. Então eu quero que vocês entendam um pouquinho disso, para vocês conseguirem entender que se o masculino é agir e o feminino, olha como a gente está todo despolarizado na vida. Os homens paralisados, sem agir, que é muito do masculino. Então os homens estão com duas polaridades femininas, que é sentindo muito, eu não me sinto reconhecido, eu não me sinto valorizado, eu sinto que você não me respeita. O homem nesse lugar, e a mulher, meu Deus, esse homem não faz nada, esse homem não age, esse homem não sei o quê, esse homem não sei o quê. Querendo agir, também não consegue agir, porque ela também reclama dele, mas também não faz. Então é uma bagunça do que a gente vive socialmente hoje. A mulher tentando fazer 10 mil coisas e não conseguindo, o homem não conseguindo nem ser homem, no sentido literal da palavra, porque não consegue. Então, para essa mulher bancar esse feminino que não aceita ser curado, a gente tem as mulheres empoderadas. Porque eu não sustento esse feminino, então eu tenho uma mulher empoderada que fala muito palavrão, que desce até o chão, que dorme com quem ela quiser, que manda no dinheiro dela. Ah, Valéria, isso serve para gente que é cristã? Muito! Porque você acha que ela vai admirar você, que é mãe dela? Ou que ela vai admirar essa mulher empoderada? Que pode vender a foto no OnlyFans lá, mas tem dinheiro para fazer as coisas que quer. Você acha que uma menina, quando ela chega num churrasco de família, presta atenção, e ela olha os homens se divertindo, tá tomando sua Coca-Cola lá, e estão tudo comendo a sua carninha, dando risada. E ela olha para a cozinha e vê um monte de mulher lá fazendo a sua maionese, a sua comida. Aonde que ela gostaria de estar? Rindo e aproveitando? Ou lá na cozinha fazendo arroz e maionese? O que ela gostaria de fazer quando ela chega numa festa? Que é o que a maioria das mulheres com um feminino ferido faz. Por quê? Porque aí ela faz para ver se alguém a valoriza. Ah, Valéria, mas ela não, se a mulher não fizer, ninguém faz. Vamos pensar que a gente sabe disso. Mas eu penso assim, por que a gente não faz um dia antes para poder estar no outro dia aproveitando? A gente não faz. A gente vai fazer na hora e a gente não aproveita nada. A gente faz o almoço para todo mundo come e você deixa por último. Come depois, se comer. Isso quando você não fala, não, eu não estou com fome agora, que está tão cansada que nem comer quer. E isso não é um feminino saudável. Então a gente precisa começar a olhar que o feminino curado começa a bancar o que sente e não sair com tanta raiva, falando aquelas mulheres que assim, de cada 5 palavras, 4 é palavrão, porque ela precisa expressar a sua raiva, sua dor, seu poder. E aí, quando você não entende o que é ser feliz, plena, feminina, as filhas mulheres da grande maioria de mulheres, principalmente cristãs, elas não vão ter essas mulheres como referência. Pouquíssimas, uma exceção. Vão admirar essas mulheres que estão felizes, aproveitando a vida, ganhando dinheiro e não tem macho nenhum para mandar nelas.
Porque uma mulher que está despolarizada também escolhe homens que a hora que a filha fala, eu não quero casar, Val, eu não quero ter filho, não. Não quero ter filho, não quero casar, Deus me livre. Você acha que elas falam isso baseadas no quê? Na mídia, na escola ou no que ela vê dentro de casa? Porque a maioria das mulheres casadas hoje, se eu for falar as que eu atendo também, elas falam assim, se eu separar hoje, eu não quero saber mais de homem não, viu, Val? Só se for por Deus mesmo. Porque eu prefiro ficar sozinha, quieta na minha, vou ver minha vida. Ah, não quero essa dor de cabeça, não quero, não quero, não quero. E isso é um feminino ferido, que precisa ser, sabe, ressignificado. Por quê? Porque se eu tiver no meu feminino saudável, eu vou arranjar um homem para cuidar de mim. Bom, agora se eu tiver com o meu feminino raivoso, cheio de dor, eu vou atrair outra pessoa dessa. Banana. E aí eu só fico com um padrão repetindo, nunca mudo. Olha o que é o feminino, o aspecto de um feminino saudável. Intuição, acolhimento e empatia, cuidado e nutrição, conexão com o corpo e com os ciclos, que isso entra muito também até na menstruação, gente. Deus me livre de menstruar. Já tomo remédio contínuo para não menstruar. Não, não, não. Ai, pelo amor de Deus, é muito sofrimento. E a cólica nada mais é, quando você vai estudar, que uma dor sendo expressada através do sangue, saindo. Então, é 30 dias de algum tipo de sofrimento, eu estou falando emocional, que aí aquela pessoa tem cólicas horríveis. É como se fosse assim, deixa sentir. Porque você reprimiu esse sentimento 30 dias, 20 dias. Você reprimiu as suas dores, agora você vai ter cólica. Você vai ter, essa dor vai ter que sair, porque as nossas dores, gente, elas têm que sair de alguma maneira. Elas têm que ser expressadas através do nosso corpo, de alguma forma. Não ache que tem como você superar, se você não, ou você sente, e aí você vive essa angústia, ai, como tá doendo a saudade, como tá doendo ter sido ofendida, desvalorizada. Vai sentir tudo isso, vai sentir, vai sentir. Mas depois, agora a mulher com feminino ferido, ela não quer sentir. Ela quer se dopar. Por isso que ela vai preferir uma vez ela ir no psiquiatra do que ir para um terapeuta. Porque o psiquiatra vai dar um remedinho, daí ela já vai parar de sentir. Dá um remedinho para mim dormir. Dá um remedinho para mim ficar meio, ai, sabe? Nárnia. Exatamente isso. É o que acontece. E criatividade, fluidez, espiritualidade, sabedoria interior. Isso é um feminino saudável. E aí, para a gente que está aqui, é muito importante essa questão do feminino saudável na espiritualidade. Porque uma mulher, quando ela vai se reconectando com o seu feminino, ela vai gostar de sentir prazer em sentir a presença de Deus, em ter seu momento de oração, estar com o Senhor. Uma mulher não tem tempo nem para ir no banheiro. Ah, não consigo, sabe? Não consigo. Uma correria. E olha que interessante que é, se a gente for ver exemplo simbólico. A natureza, a terra gera, a terra colhe, a terra nutre. A lua tem seus ciclos, que representam o ciclo feminino. Mulheres bíblicas também têm seus sentimentos, né? Maria, Esther, Débora, sabem o seu lugar, são intuitivas, estão nesse lugar, né? E o que seria pra gente, assim, um feminino ferido, né? Quando a mulher se desconecta da sua essência, quando ela deixa de sentir, ela se endurece. Ela se endurece ou vive na função do que é o que a Lu trouxe, que ou ela se endurece, ela se anestesia literalmente para não sentir mais nada, ou ela vive demasiadamente em função do outro. Então, se eu não me tornar uma pessoa dura quando eu estou com o feminino ferido, eu vou me tornar uma pessoa que vive 24 horas ou vive a vida toda em função de alguém. O feminino ferido, ou ele está anestesiado, eu não quero, eu não tenho amiga, eu não gosto, eu sou sozinha mesmo, prefiro ficar na minha. Ele vai se endurecendo, criando uma camada cascuda, certo? Fora isso, Val, o que acontece com ele depois? Vive sobrecarregada, culpada, com raiva da própria história. Isso é o feminino ferido. Quais são as causas mais comuns de um feminino ferido? Abusos emocionais, físicos e espirituais, tá?
não ache que os abusos espirituais não entram aí também. Porque eles entram, sim. Falei ontem para as meninas que eu estava voltando lá, falei, eu preciso gravar um vídeo falando sobre aquele menininho lá, aquele menino, né, que tá tudo, coitado, do Miguel, né? Porque eu, como alguém que cuida de pessoas, eu fico horrorizada com aquilo, gente. Com aquilo que estão fazendo com esse menino. Eu não fico horrorizada de ver o menino, porque eu sou zelosa, porque, isso aí é o... Não, Deus não precisa de ninguém para defender ele. Quando Deus quer parar uma pessoa, ele para. O que Deus precisa é revelar quem a gente é. E a gente é um bando de hipócrita que está incomodado com uma besteira, em vez de estar incomodado com um monte de sujeira. Um monte de gente sujo, pregando, enriquecendo, fazendo absurdos, e a gente incomodado no que o menino está falando. Por quê? Olha como a gente perdeu um pouco a noção de tudo. O menino está errado? Está errado mesmo, sabe por quê? Porque ele está modelando alguém. E os modelos são esses, extremamente distorcidos, errados, porque ele tem pastor. Ele saiu de algum lugar. E o pastor dele, que é o Marcinho, provavelmente, faz exatamente aquilo. Aí a gente não vai na fonte para criticar, a gente critica o resultado disso. Assim como pais também. Pais que destroem o emocional dos seus filhos, depois, na hora que está lá com o resultado, eu não sei o que eu faço. No sentido de um lar desestruturado, pessoas sem nenhuma estrutura, que aí, o que eu faço agora? Resultado. Que a gente não parou, porque a gente estava trabalhando demais, porque a gente estava ocupada demais e não viu para corrigir. Tá tudo bem, só que agora, em vez de a gente olhar para cá, a gente olha para lá. Então, eu até falei, você só não fiz ainda, porque não deu tempo de fazer, até ia fazer ontem à noite, mas não estava com bateria, mas com certeza, quando eu fizer, não vou fazer falando nada dele ruim, não, porque eu penso se fosse meu filho. Gostaria que alguém estivesse fazendo isso? Ninguém está fazendo isso com o filho de uma pessoa que está no tráfico lá, porque eu trabalhei no conselho, eu sei a quantidade de jovem com 12 anos que está vendendo, não está fazendo aviãozinho. Não vejo ninguém fazendo isso. E aí eu vejo um monte de gente, tá bom, tá errado, corrige, ensina. Ensina a criança no caminho. Mas ele é muito grande, é muito pequeno para pregar. Né? Quando dá errado, quando dá errado, a gente faz isso. Quando dá certo, é uma alegria. Vamos repostar as criancinhas. A gente é um bando de hipócrita, gente. E aí a gente quer depois vir falar que a gente é zeloso. Não, a gente é hipócrita mesmo. Então, assim, tanto zelo, né? Se fosse tão zeloso assim, as igrejas estavam realmente, não tinha nada desse tipo de coisa. Vai no TikTok para ver os absurdos que tem lá. Então, a gente está realmente perdendo tudo isso. Por que eu estou entrando em tudo isso? Porque abusos emocionais, físicos e espirituais causam danos enormes para as pessoas. Como é que a gente recupera o emocional do menino desse? Sendo incentivado pelos pais, convidado pelas igrejas para ir, e agora apanhando por causa disso, no sentido público. Quer dizer, ele fez a escolha errada, você concorda? Eu entendo que ele fez a escolha errada. Dentro dele pode ser que ele tenha sentimento assim, se eu estivesse no mundo, com certeza eu estaria passando por isso. Estaria fazendo sucesso no TikTok. Mas decidi servir a Deus e aí os próprios irmãos fazem isso para mim. Então, mas é que eu acho, olha como a gente não tem discernimento. Se a gente tivesse realmente discernimento e tanta coisa, tantas outras coisas erradas não aconteceriam no nosso meio. Então, cuidado, porque às vezes a gente não cuida também do nosso espiritual, achando que abusos espirituais, emocionais e físicos não causam danos no nosso emocional. E eles causam muito. Atendo gente que, às vezes, por causa de uma crítica que recebeu um dia, quando foi dar uma palavra, ou ter recebido uma crítica de uma igreja pública, não consegue hoje, mas tem muita dificuldade de aceitar um convite. Por quê? Porque lá, não sei quando, uma pessoa foi repreender, a pessoa repreendeu na frente de todo mundo. Vocês não têm noção dos danos que isso causa para uma pessoa. Por isso que tem um sábio que fala, né? Corrija em particular e elogie em público. É assim que a gente cuida do emocional das pessoas. A gente não corrige em público e elogia no privado. A gente corrige no privado. A gente chama e fala. Tá? Falta de validação na infância pode causar um feminino ferido. Então, a falta de gente que me encorajou, validou a minha identidade, faz você ter um feminino ferido. Traições, rejeições, abandono, fazem você ter um feminino ferido. Pressão para dar conta de tudo, inclusive mulher desde pequena. Fica aí, limpa, cuida do seu irmão.
Você que tem que cuidar. Você é mais velho, você cuida, faz almoço, faz janta, faz tudo. Vou ter que trabalhar. Tô lá e você fica aí. Isso são sinais de um feminino ferido. Além disso, Valéria, quais são os sinais? Dificuldade de receber. Não precisa. Não quero dar trabalho. Não precisa comprar, não. Vai dar um negócio para Bianca? Não preciso não. E não é porque precisa. Ganhar faz parte de... Ganhar é uma expressão de amor. Ganhar é uma expressão de amor. Quando alguém te dá alguma coisa, está expressando um carinho por você. Olha como a gente tem dificuldade. A gente quer ser amada, mas a gente não sabe receber. Minha mãe é literalmente essa pessoa. Já contei para vocês. Uma vez, se eu mandar um dinheiro para ela, agora não fala mais. Mas ela falava, ai, não precisa. Eu falava assim, mas eu não estou dando porque você precisa. Estou dando porque eu quis. Receba e agradeça. Aí ela nunca mais fez isso, mas ela não é uma pessoa que sabe receber nada. E não gosta de dever nada. Se você der um dinheiro para ela, ela vai vir aqui na minha casa passar minha roupa. Só para não parecer que ela ganhou nada de graça. Você entendeu? Então, entenda como isso já parece assim, eu preciso merecer, né? Ninguém pode me dar nada, né? Não posso mandar um presente para a Bianca só porque eu gosto dela. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer esse presente. Dia 20 de maio é meu aniversário, viu? Não pode me dar presente. Autossabotagem e culpa, quer dizer, vive se invalidando e se autossabotando. Ai, não é porque eu não consigo, não. Faz alguma coisa para não conseguir mesmo. Inconscientemente, já está procurando não conseguir fazer alguma coisa. Relações tóxicas, olha os sinais do feminino ferido. Vergonha do corpo. Desconexão com a espiritualidade, com o propósito. Mas para que eu nasci? O que eu sirvo? Sirvo para nada. Afinal, não tenho nenhum cargo. Só tem propósito quem tem cargo, gente. Só tem propósito na vida quem faz alguma coisa relevante. O resto tá tudo fazendo volume. Não é assim que a gente pensa? Então, eu tenho que fazer alguma coisa muito, sabe assim, para mim ser reconhecida, para justificar, né? E aí eu fico desconectada de Deus. Se eu me desconecto da minha espiritualidade, logo também não entendo o meu chamado e o meu propósito, porque se eu não me conecto com a fonte, ela não vai falar para mim aquilo que eu preciso. Como é que pode uma mulher, com um único diálogo com Jesus em João 4, ter entendido o seu propósito? Uma mulher que estava no 5º, 6º casamento, já teve 6 maridos, e agora? Eu não sei, filho. Eu sei que eu conheci um homem, esse homem, não sei, falou tudo da minha vida, vamos lá ver ele. Pronto, a propósito dela. Primeira missionária. Missionária que era totalmente improvável. Uma única conexão com Deus, com Cristo, fez ela entender. Cara, eu tenho que falar desse homem. Tá tudo bem. Posso nunca falar no microfone, mas eu sei que a cidade inteira veio ver por causa de mim. Então, quem aí se identificou com essas características e pode dizer, Valéria, meu feminino está ferido mesmo? Valéria, meu feminino tá mais ferido. Tá vendo? E um, Tá na nossa cara, você é louco. Jung ainda vai dizer que a característica de um feminino saudável é capacidade de se conectar com o outro e com o divino. O saudável. Se eu não tenho isso, estou com o feminino adoecido, porque eu não consigo me conectar com outros. Gente, tem pessoas que fazem terapia porque não conseguem se vincular a outras pessoas. Sabe, gente fala assim, gente, eu não tenho amiga, não tenho ninguém, assim, tipo assim, eu tô precisando treinar, me vincular, chamar para tomar um café, eu preciso ter amiga. Quantos amigos você tem? E eu posso falar uma coisa, eu não tô falando de amiga íntima, porque íntima você não vai ter muitas mesmo, acorda, amadureça. Mas você vai ter uma amiga que fala assim, nossa, vamos comer um pastel, um caldo de cana?
Vamos aí comer um brigadeiro, sei lá, fazer. Ai, vai ter um negócio lá de doce, vamos lá. Amiga, só para poder sair ali no cinema. Não é a sua amiga íntima, você não vai contar seus problemas com seu marido, mas é se conectar às pessoas. Vamos almoçar? Prato feito, vintão. Só para você entender que você precisa treinar a sua conexão com as pessoas. Porque um feminino saudável se conecta com outro e aí ele consegue se conectar com o divino. Aceita seus ciclos de vulnerabilidade, né? Imagina, eu não aceito que eu estou passando por isso, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito. A maioria das mulheres vivem com o arquétipo da mãe, que é o cuidado, mas também vivem com essa sombra materna. Então, estão sempre precisando de alguém que tem muito probleminha para ela poder exercitar esse cuidado. Ai, porque eu estou ajudando uma pessoa, ai, porque... Entendeu? Normalmente, a gente precisa fazer a nossa reconexão com o nosso feminino e com a nossa relação com a nossa mãe. Porque tem muita coisa aí, nesse maternar assim. Olha que interessante, quando o feminino é ferido, Jung fala que a mulher se desconecta de sua alma, da sua voz interior, e entra num estado de defesa, rigidez, controle, tudo quando ela está com o feminino ferido. Ela começa a ficar rígida, controladora e em estado de defesa. Se desconecta da sua alma e da sua voz interior. E ele vai repetir, feridas da infância com a mãe ou com figuras femininas. É daí que nasce o nosso feminino ferido. Por isso, esse olhar para a nossa mãe precisa ser visto. Quem faz, às vezes, a mentoria individual, sabe que a gente faz uma coisa lá, porque a gente precisa olhar para isso. Ah, Val, eu uma vez que olha, não, filho, uma vida. Uma vez nunca vai ser suficiente. Posso olhar e aí se eu der uma aula, assim, meu Deus, eu preciso me reconectar de novo. Preciso fazer de novo. Preciso entender de novo a minha relação com a minha mãe. Todo tempo voltar. Porque eu sei que o feminino ferido vem dessa ferida. Por quê? Minha mãe não me viu, trabalhava demais. Minha mãe não me viu. E aí isso deixa sequelas. Porque uma menina não vista vai entender que ela precisa fazer muita coisa para ela poder ser vista. E aí ela entra em relações onde ela está dando sempre muito, achando parceiros, emprego, onde ela faz muito. Aí ela cansa, vai para o próximo. No próximo emprego ela começa a fazer muito de novo. Muito. Pressão cultural, que eu já falei. Repressão do próprio corpo e da própria sexualidade. Isso começa muito na mulher. Ai, fecha essas pernas, fala baixo. Sabe? Não é que você ficar com perna aberta e nem para você falar alto e etc., mas é que a gente já é reprimida na nossa questão corporal. A gente não teve uma mãe que falou assim, filha, você é menina, não feche essas pernas. Era aquela pancada. Né? Tanto que a gente escuta de um monte de menina que sofreu abuso em família, o que a gente escuta? Olha a roupa que você vestia também. Você estava provocando. São coisas que fazem o feminino ficar ferido, né? Eu já falei, mas eu estou falando agora uma visão também de Jung, quando ele fala que as consequências desse feminino ferido é o medo de sentir e de se expor. Busca essa constante validação, tem relações extremamente desequilibradas, e todo desequilíbrio gera muito problema no sistema. Então, assim, por que a gente fala da constelação? Por que a gente fala sistêmica, no sentido até a terapia que a gente faz? Porque a gente precisa olhar para os equilíbrios de dar e receber. Então, quem tem um feminino ferido sempre está numa relação desequilibrada. Sempre está fazendo muito, não recebendo nada. Sempre. Perde a capacidade de se nutrir e de se permitir. Por isso que até quem vai, às vezes, pessoalmente lá no consultório tem um permite-se. Porque essa mulher, ela não se permite nada. E ainda ela fala, não, porque eu não tenho dinheiro. Ela nunca vai andar descalça na grama, ela não faz coisa nem que é de graça. Ela não põe lá uma bacia com sal para ela fazer um escalda-pés, ela não tem momentos de se nutrir
e se permitir, que às vezes são básicos, que poderia trazer ela de volta para esse feminino. Uma coisa que eu tenho muita vontade de ganhar, podem me dar, tá? Que é vela de perfume, sabe vela? Eu falei esses dias para eu quero muito uma hora legal, tomar um banho de meia hora, assim, com essa vela que sai perfume, que você desliga toda a luz, e você fica lá, sabe assim? A minha oral, né, dona Bruna e Dani, ela ia adorar fazer isso, sabe? Muito tempo. Você quer sabonete com espelhinho assim, pode ser? Não, obrigada. Porque a gente perdeu essa apreciação pelos poucos momentos. Eu não tenho tempo de nada, nem na hora do meu banho. Então a gente precisa. O que é essa reconexão com o feminino? O sentir. Então, assim, nossa, gente, que delícia, tomei um banho. Pensa num banho gostoso. Ai, fui deitar. Esses dias eu falei assim, nossa, comprar um travesseiro bom. Sabe, assim, coisas que você tem poucos, eu sei que você vai ter poucos momentos de desfrute na vida, porque a nossa vida realmente é corrida. Mas se você começar a aprender o que é um feminino, você fala assim, não, gente, eu preciso de um lençol gostoso, porque, sabe, assim, já a hora que eu deito, eu não, sabe assim, eu até falei pra minha irmã, eu quero um roupão, que ela trabalha lá na Marta, eu brinquei com ela, falei, eu quero um roupão de presente de aniversário para ela. Sabe assim, para você tomar seu banho, depois eu penso na roupa que eu vou pôr, no pijama. Mas eu estou querendo que você entenda, assim, será que a gente começa a olhar para mim? Não quero coisas para os outros, quero para mim. Então, eu estou me permitindo, falar assim, o que você queria? O que você gosta? Porque não adianta você viver esse flow. Não, porque sabe o que eu estou precisando aqui em casa? Não sei. Quero saber o que eu estou precisando para a Valéria. Isso é assim, se começar a se conectar com o seu feminino. Ouça o que você precisa. Preciso fazer o que por mim, para mim. Porque aí, senão, você vai entrar em relações extremamente desequilibradas esperando que o outro faça isso por você. Não, porque ninguém aqui viu o que eu preciso, porque eu cheguei com fome do serviço, não tinha feito nada. Mas se o feminino nutre, se o feminino é esse instinto de acolhedor, de transformar as coisas, aquela mulher que faz um bolinho de arroz com a sobra do arroz, olha como a gente está desequilibrado. Não, porque eu cheguei agora, porque ninguém pensou em mim, quer dizer, estou esperando que o outro pense no que eu deveria comer, porque eu não tive tempo de comer o dia inteiro. Em vez de falar assim, quero chegar em casa, já vou passar acho que na padaria, ou vou parar em tal lugar, vou comer alguma coisa, ou vou comprar, porque não vai dar tempo de fazer, ou vou pôr um miojinho, não interessa, não é sobre o quê, é sobre o quanto esse feminino ferido faz você acreditar que o outro vai suprir isso para você, que o outro vai trazer isso para você o tempo todo. Eu vou achar alguém que vai cuidar de mim. E aí vem a frase que mudou muito a minha vida em relação a casal. Que a gente falava assim, não, você tem que achar alguém para cuidar de você, e você cuida dessa pessoa, essa pessoa cuida de, sabe assim? Ele cuida de mim, eu cuido dele. Não. Hoje, o meu conceito de casamento, de relação é, eu te amo tanto que eu cuido de mim para você. E você deve me amar tanto a ponto de você cuidar de você para mim. Porque vamos pensar aqui no sentido geral. Você tem que escovar o dente e dar um beijo na boca. É eu que tenho que escovar o seu dente ou você que tem que escovar o dente? Para você beijar uma pessoa. Então você ama tanto essa pessoa que você se cuida para estar bem para ela. Só que ela também ama tanto você que por amor a você ela se cuida para estar pronta para você. E o que a gente está fazendo com a gente? Se deixando, dedicando ao outro, esperando que o outro devolva para mim uma coisa que nem eu faço por mim. Aí eu engordo e o outro tem que me desejar, porque afinal de contas, onde já se viu? Ou seja, eu não me amo a ponto de não cuidar de mim para você, porque se você está bem, filha, se você está bem, querido, eu estou ótima. Então a gente precisa mudar um pouquinho esse conceito que já vem disso, que é de que eu tenho a obrigação de fazer o outro feliz. Gente, principalmente até na igreja.
Não, porque você não supre, porque você não faz. A gente transfere isso para Deus, que Deus tem que bancar todos os meus sonhos e meus objetivos, eu não preciso fazer nada por isso. Depois a gente casa e transfere para o outro, porque você. Aí o outro, não, porque você não faz seu papel de mulher. Não, porque você. E eu estou dizendo isso porque a gente não faz mesmo. Mas por quê? Porque a gente está esperando o outro fazer. Olha que jogo. Não, você também não faz, por isso eu não faço. Você não faz, eu não faço, eu também não faço, você não faz. Nunca tem fim esse looping aí. Esse looping é o looping que a nossa mãe viveu anos e anos num casamento infeliz, esperando a mudança do outro. E não mudando ela mesma. Porque para ter uma mulher meia boca, um homem não precisa ser bom. Mas para ter uma mulher boa, filho, ele precisa ser bom. Por isso que às vezes quando as mulheradas vêm, às vezes eu falo assim, cara, vocês têm que olhar para vocês e falar, minha filha, essa mulher é incrível, essa mulher é bonita, essa mulher é inteligente, essa mulher é um arraso. Não, estou aqui definhando, morrendo aos poucos, você não me valoriza, você não faz nada por mim. Feminino ferido. É um feminino que precisa de cura. Então, vocês entenderam da onde vem, né? Bora. Bora agora para o caminho um pouquinho da cura, que a gente não vai demorar muito nessa aula hoje, mas eu quero que vocês entendam, assim, da onde vem, né? E olha que interessante também o feminino ferido que ele pode desenvolver. O lado negativo, obviamente. Olha para você ver o masculino e o feminino, segundo Jung, que ele chama de ânimas e ânimo, ânimos e ânima. Sabe o que é o Jung? É aquele negócio que sempre a nossa família ficou falando lá, os crentes, que é a nova era, que é aquele preto e branco. Tá? Um negocinho assim. Em nome de Jesus está repreendido isso, que é a nova era. Gente, para gente que estuda... Minha mãe falava, isso é do capeta, nem homem. Isso! Nem homem. Uma Isso. vez eu ganhei uma camiseta e cheguei aqui em casa, ela fez eu jogar, ela jogou. É isso. Não Isso deixava. é ânimos e ânima, é masculino e feminino, é luz e sombra. Para quem estuda, é como assim, todos nós fomos formados por sombra e por luz, temos nossos defeitos e qualidades, todo mundo. Aí, ali, o que seria? Essa energia junguiana é masculino e feminino, entendeu? Mesma coisa. Eu estou só querendo dizer como a gente, né? A gente, às vezes, a nova era já está aí, a gente está aqui esperando o símbolo, que é aquilo ali, que é o do Satanás, entendeu? Não é o que a gente vive, é aquilo ali que é... E aí, ó, para você ver quando ele fala dessas energias em nós. Um ânima, que é o feminino, ele é sensível, intuitivo, relacional, emocional e espiritual. Um ânimos masculino, ele é racional, assertivo, direto, estruturado e tem ação. Então, olha para você ver que interessante, que é quando você está com a polaridade certa. Agora, quando você está com 2 por 1, quer dizer, muito racional, muito direta, muito estruturado, muito com ação, mas você está vendo como se eu estudar junto com você, você vai entender que você não está com muito masculino, que você está mais com o feminino ferido do que com o masculino? Porque a gente está mais parado do que agindo. Então, não tem masculino muito aqui, tem um feminino doente. É isso. A cura, né, tem que entregar, a gente vai ter que... Quando que a gente pensa na cura, Val? Quando a gente integra essas duas energias. Quando eu me torno sensível, mas eu também sei a hora certa de ser racional. Quando eu sou intuitiva, mas eu também sou assertiva. Quando eu sou emocional, mas eu também sei ser direta. E falar de um jeito mais sensível, porque eu sou mulher, então é 2 por 1. Então a mulher, ela fala mais sensível do que um homem. Fala com mais jeitinho do que um homem. Homem não, tá? E aí ele vai falar, né? Vamos equilibrar isso. Caminhos para a cura. Resgatar essa escuta da alma, que seria a oração. Solitude, momento sozinha, quando você pega um livro para ler, que você não consegue ficar 10 minutos, né? Porque você tem um TDAH, né? Então você não consegue ficar. Mas esse momento de solitude é o momento onde eu me conecto comigo. E aí eu tenho Deus, eu tenho a meditação, que também é uma expressão de entrar dentro de mim, de me ouvir, de sentir as minhas dores, as minhas emoções. Atividades criativas. Não vai fazer o Bob Birds lá, tá? Bob Birds de pintar. Eu tô brincando, pode fazer sim. Mas agora a moda de pintar o desenho lá, por quê? Para sair um pouco da tela e ficar pintando. Ah, aquilo é terapêutico? É terapêutico, mas não é terapia. Para mim, aquilo serve para o adulto para fazer, vamos pensar,
Eu tenho uma pastora, uma pregadora, que ela está fazendo, né? Ela deve ter quase uns 20 e poucos anos, quase 30. E aí ela é a minha psicóloga, falou, a terapia dela falou para ela fazer. Eu jamais indicaria para vocês nunca fazer aquilo. Aquilo é uma atividade lúdica para uma criança poder sair da tela. E para mim, vai pintar uma tela, vai aprender a fazer uma habilidade manual. Sabe, existem aquarelas, que são um desenho mais adulto, para que você desenvolva a sua feminilidade. Por que uma pessoa de quase 30 anos vai pintar um desenho que uma pessoa de 7 pinta, gente? Porque a criança dela está muito viva ali. E aí tem problema, Val? Claro que não. A minha criança sempre vai ter que existir. Agora, você concorda que ou eu começo a amadurecer, cuido da minha criança pintando também. Mas eu não vou pintar o mesmo Bog Burrs, sei lá como é que fala isso. Eu não vou pintar. Nem sei como fala, gente. Toda vez eu esqueço esse nome desse troço. Hoje lá em São Paulo só tinha isso para vender. O estojo, a coisa. O que eu estou querendo que vocês entendam? Uma mulher, não uma menina, com um feminino que está em reconstrução. E por que eu acho que para essa pregadora faz muito sentido? Porque ela foi uma menina que não teve infância, já prega 10 crianças. Então, alguém que tem que ler Bíblia com 10 anos para pregar, 12, 15, 16, agora vai pintar o Bob Burns lá, sei lá eu o que é isso. Para poder resgatar uma criança que nunca foi. Só que você concorda que agora ela é casada, agora ela precisaria estar com as habilidades manuais dela, agora ela precisaria estar sendo mulher, fazendo coisas que, eu vou inventar, vou fazer doce, vou desenvolver alguma habilidade que eu goste, mas que também busque o meu feminino, não a minha criança. Porque você vai ficar eternamente nesse lugar. Então, existem coisas que são terapêuticas, mas não é terapia. E existem coisas que podem ser feitas, mas quando eu era criança, minha mãe fazia aula de pintar guardanapo. Então, ia lá, colocava o espetinho, o isopor, aí espetava o guardanapo, pintava com decalque, depois vinha pintando lá, porque são habilidades que era a mulher que os modelos, mas faz o bico, né, no guardanapo, de crochê. Por que essas habilidades são importantes? Para resgatar o nosso feminino, nossa habilidade criativa. Mas eu não tenho para fazer. Não tem, mas você tem uma essência, sua essência é de Deus, então com certeza tem muita coisa que você pode fazer. Na minha casa aqui, quando vocês olham aqui, que na parte do escritório, esses tijolinhos, todos foi eu que fiz. Um por um. Comprei o molde no Mercado Livre, comprei o gesso, e fiquei fazendo todo o gesso, um saco de 40 quilos. Depois eu parei, porque ficou inacabado, mas eu podia terminar, podia, mas eu não queria fazer tudo. Mas se uma hora eu quiser, eu tenho molde, posso lá voltar e fazer o resto. Só que eu tô querendo dizer, eu gosto, tem coisas que eu gosto de fazer. Até esse negócio de macramê aqui foi eu que fiz. Não sabendo, peguei no YouTube lá e fui ver. Quando eu fui para Jeri, eu ainda fui fazer aula, daí eu tenho um chaveiro, que aí ela ensina o nó, que esse daqui eu fiz lá em Jeri. Numa aula que lá tinha uma professora que ela faz aula para aprender a fazer chaveiro, aula para você aprender a fazer alguma coisa, é muito legal. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu já vivo trabalhando com a cabeça há muito tempo. Se eu não desligar a minha cabeça para fazer uma outra coisa que exija uma habilidade manual, você concorda que eu vou cada dia potencializar mais o meu... Eu vou perder o meu lado criativo e vou ficar só potencializando esse outro lado? Então, isso para nós é equilíbrio. Eu gosto de planta. Eu gosto de planta de verdade. Eu era a pessoa que só tinha planta de mentira. Hoje eu faço muito esforço. Lá na minha sala tem uma jiboia. Eu agora peguei um cactus lá que eu gosto, tipo assim, aí uma costela de Adão que eu acho linda. Então, assim, por quê? Para que eu entenda, olha só que doido que foi isso. E isso é você aprender também a ouvir o Espírito Santo. A gente fala assim, nenhuma planta fica com a minha casa, filha, não fica, tudo morre. Você já ouviu isso, mulher falando isso? Morre tudo, filha, não fica não aguento. Tudo morre. Aí uma vez eu falei assim, então morre porque tudo que você não cuida morre, Valéria. Não tem tempo, né, de molhar, ou molha demais. Então, às vezes a gente precisa pensar assim, será que eu não tenho 5 minutos, que não dá 5 minutos para você molhar uma planta, e você esquece? Se você consegue esquecer isso, e eu falo por mim, porque eu era essa pessoa, o que você vai lembrar?
Você acha que você lembra das pessoas que estão perto de você? Daquilo que elas precisam, de mandar um bom dia? De mandar tá tudo bem? Depois você assiste mais. Então, você acha que a gente vai lembrar? Lembrar de falar feliz aniversário? Não porque o Face me avisou, mas porque eu sei que essa pessoa que eu gosto muito faz aniversário desse dia. Então, a gente, às vezes está, assim, extremamente desconectada. E a gente está achando que está fazendo muito. Tem uma pessoa que esses dias ela ficou muito abatida porque ela fez aniversário e ninguém lembrou. E congrega numa igreja, tem pessoas. Aí eu falei para ela assim, mas de quantas pessoas você se lembra? De quantas pessoas você tem vínculo para elas lembrarem de você? Mas a gente tá lá, não, porque eu fiz aniversário, ninguém lembrou de mim, ninguém mandou parabéns, ninguém. Tá tudo bem. Mas às vezes a gente tem que fazer a pergunta ao contrário, né? Quantas pessoas a gente se preocupa? A gente faz alguma coisa. E às vezes a gente não faz, gente. Então a gente não pode exigir uma coisa que a gente não planta. E isso é o feminino, desconectado. Porque tinha aquelas mulheres antigamente que, tanto que eu tenho uma mulher que é a Cláudia, ela é muito masculina feminina, assim, né? Ela é muito, eu falo que ela é uma mãezona. E aí ela falou assim, ai, Valéria, eu vou fazer o doce de leite para você. Ela gosta de fazer doce de leite e mandar. Pensa num doce de leite maravilhoso. Coisa de quem gosta ali de falar, gente, quem você compra o doce de leite na loja, né? Quem vai fazer lá não sei quantas horas o doce de leite? Quem gosta de quem tem prazer em dar alguma para alguém alguma coisa que faz. Muito do feminino. Então a gente não quer aprender a cozinhar, e hoje com o iFood, quem quer aprender a cozinhar? Então, socialmente, vocês também estão entendendo o quanto a gente está na sociedade matando o nosso feminino todo dia, potencializando o nosso feminino? Não, a gente está aumentando cada vez mais o nosso masculino, diminuindo cada vez mais o nosso feminino. Pede comida, olha quanto que gasta, gasta gás, gasta tempo. Para que fazer? Não estou falando que você tem que fazer direto, não, porque todo mundo tem que ter descanso, mas a gente não gosta. Tem gente que não gosta de fazer, não gosto, Val, prefiro fazer, não gosto. Então é para a gente refletir o quanto a gente vai perdendo, né? E aí a gente pensa assim, buscar uma reconciliação com as figuras femininas, parar de falar assim, eu sou mais amiga de homem, eu me dou mais bem com homem. Para mim, homem é muito melhor, assim, sabe, de se relacionar. A mulher é muito falsa. Não sei, a mulherada não dá. Não dá. Eu gosto muito mais de ter amizade com homem, porque, parece que a mulherada não consigo, sabe? Atividades, como eu falei, criativa, cuidado com o corpo. Imagina, né? Meio tempo a nada. Romper com ciclos de autossabotagem e cercar de vínculos saudáveis. Ou seja, fazer uma autoanálise dos ciclos de pessoas que eu ando, entender quais são os ciclos que eu preciso começar a encerrar e me cercar de vínculos saudáveis para essa nova construção do que eu quero. É solitário, sim, mas ele existe, é possível, não é do dia para a noite, mas é por isso que vocês estão numa mentoria em grupo. Então, às vezes, a gente está lá falando, gente, depois da aula de hoje, sabe o que eu fiquei pensando? Sobre o tema, sobre aquilo que a gente trabalha aqui, vocês precisam muito, assistam as aulas, falem depois como foi para vocês. Por quê? Porque isso é importante para vocês se conectarem com novas pessoas, novas figuras, que também estão no processo. Mas, espera aí, como é que eu vou deixar? Gente, por que um drogado às vezes se converte? E eu falo sempre isso, porque um vício só se combate com outro vício. Então, as igrejas estão nas instituições de recuperação para que a pessoa entenda que ela vai precisar de alguma coisa que dê tanta adrenalina para ela quanto o uso de droga que ela tinha. Então, quer dizer, a pessoa ser visitada pelo Espírito Santo é uma experiência com Deus, é uma coisa de doido. Uma coisa de doido, literalmente. Então, quer dizer, uma coisa de quem tem necessidade de dopamina, precisa. Então, pensem comigo aqui. Se eu não quero mais estar com algumas pessoas, eu quero depressão, então, porque uma pessoa que se afasta de gente, não se conecta com outras pessoas, ela está pedindo para ter depressão. Agora, uma pessoa que se desconecta de algumas pessoas e se conecta com outras, ela nem vai ter tempo de sofrer, porque já está agora fazendo novas amizades, novos ciclos, novas pessoas. Manda um oi para fulano, mandei perguntando, fiz isso aqui.
E lógico que eu vou falar de terapia, autoconhecimento e estar com outras mulheres para você, né, sempre que puder, fazer esse campo de observação que é muito importante, sabe? O que eu quero muito deixar para vocês é assim, é uma frase que às vezes eu falo muito na mentoria individual, mas eu quero falar para vocês hoje, né? Que é uma frase muito sistêmica de quando às vezes você até faz uma constelação, que é eu vejo você. Porque a gente não se enxerga. E não é as pessoas que não nos enxergam, é a gente que não se enxerga. Então, às vezes, eu quero muito que vocês façam depois dessa atividade, né? Façam isso no espelho, ou agora, ou mais tarde, ou de manhã. Olhem para vocês e consigam, pelo menos, falar em alta voz. Valéria, eu vejo você. Eu vejo você. Talvez você chore, talvez você fique com a voz embargada, porque talvez você nunca viu você. Talvez você está esperando o olhar de todo mundo, a aprovação de todo mundo validar você, e talvez o que mais a sua alma anseia hoje é que você olhe para ela e fale, eu vejo você. Eu sei o que você está sentindo. Pode descansar. Pode ficar quieta hoje. Pode chorar. É isso. Só que a gente não faz isso. A gente espera que as pessoas façam isso com a gente. Porque ninguém me vê. Ninguém, tá vendo? Eu não estava bem hoje. Vê se alguém perguntou de mim. As pessoas não vão perguntar de você, porque você é adulta. A sua função é falar, gente, hoje eu não tô bem, tá? Ah, eu vou ficar mais quietinha na minha, que hoje eu não tô muito legal. Ah, não, o que você tem? Isso é o feminino que banca o que sente. Ai, não, eu não gosto que as pessoas saibam que eu não tô bem, eu prefiro ficar aqui na minha, sabe por quê? Não adianta nada. Por que a gente vai falar para as pessoas? Fala, o que vai resolver? Por que vai resolver? Ninguém vai me ajudar. Para mim, é melhor eu guardar para mim. E eu não estou falando para você sair falando para todo mundo. Estou falando para você bancar aquilo que você sente. E bancar se permita sentir. Quer começar a curar o seu feminino? Se permita sentir. Sim, eu fiquei muito chateada com aquilo que você falou. Sim, eu fiquei muito chateada com a forma como você... Ah, mas aí o outro é problema dele, gente. Ah, porque aí fulano não gostou. Paciência. Você não gostou? Paciência. O feminino banca o que sente. Claro, vai achar uma forma de falar, como é que eu posso dizer? Mais acolhedora, mas eu posso falar, Lu, deixa eu te falar. Então, sabe? Aí eu vou achar um jeitinho de falar com a Lu. Eu fiquei tão chateada, sabe aquela hora que você falou aquilo comigo? E talvez eu falasse, nossa, Val, me desculpa, de verdade, eu nem percebi. Não tive intenção, foi assim, tão rápido, eu nem notei. E às vezes a gente tá esperando que alguém fale assim, não, é porque não veio nem me pedir desculpa, nem sabe que te chateou. Nossa, hoje era o nosso aniversário de casamento, a pessoa não lembrou, lembra ela. Ou, hoje era nosso, isso aqui que eu queria ter mandado um oi. Mande um oi para as pessoas. Pare de sair, quando a gente vive nesse lugar de, ninguém lembra de mim, a gente lembra das pessoas. De quantas pessoas a gente lembra? Quantas visitas a gente faz? Quanta gente que a gente já trabalhou, já congregou, já teve amizade, a gente manda mensagem hoje. Então, assim, o feminino, ele entende, peraí, eu estou muito desconectada das pessoas, não estou... é solitário o processo de autoconhecimento? Muito, doloroso, mais ainda. Mas ele precisa ser para vocês um processo de reconexão, e não um processo de isolamento. Não vai ser rápido, não vai ser assim de repente, mas eu preciso caminhar para esse lugar de me reconectar com as pessoas. E aí, aos poucos, eu vou pedindo a Deus discernimento, entendendo, caminhando para esse lugar, sabe? De, vamos. Agora não, eu estou sempre com as mesmas amizades, fazendo as mesmas coisas, esperando ter resultados diferentes. Não vai ter, gente, desculpa, não vai ter. Sabe assim, eu quero falar com muitas... A gente vive a mesma vida esperando que algum dia as coisas mudem, elas não vão mudar. Quem muda somos nós no momento que a gente entende, não está dando certo assim. Eu vou atrair mais homem ruim porque eu ainda não estou curando o meu feminino. E o feminino não curo só comprando roupas mais fluidas, mais femininas, passando batom, sendo cheirosa, não.
Eu curo de dentro para fora. Eu curo bancando o que eu sinto. Hoje eu quero comer. Eu quero muito sentar num café e tomar um café, um cappuccino, sabe assim, por exemplo? E a pessoa fala, eu fui lá e sentei, pedi um café, sabe? Nossa, pensa que gostoso. Pronto. Ela não fica, porque eu não faço nada, porque não tem ninguém ver comigo, porque chamei fulano, fulano não quis ir, chamei fulano, fulano também não foi. Quantas oportunidades de se conectar a outras pessoas a gente perde por causa da gente realmente estar nesse lugar? Na defensiva, como eu falei para vocês, que é resultado de um feminino ferido. Então, assim, a gente está com uma energia masculina alta? Não. Então, começa um pouquinho para a guerreira a nossa desconstrução em partes, que para vocês que estão aqui, vai pensando para fazer sentido, para as que vão assistir depois entenderem. Às vezes, a gente não está com o nosso masculino muito alto, a gente está com o nosso feminino ferido. Porque se a gente tivesse com o nosso masculino alto, você ia ver que você ia ser aquelas. E olha, eu sigo mulheres. Tem uma pessoa que eu gosto, não tem nada a ver, não é cristã, nada. Acho que vocês já conhecem ela, talvez quem segue no digital viu algum anúncio dela, que ela é a Andressa Malinsky. É uma de cabelo Chanel preto, que ela sempre está com batomzão vermelho. E ela, uma vez, ela fez um anúncio que ela ficava brincando, acho que é chamando as meninas de rapariga, ou ela fala muito de empreendedorismo feminino. Então, ela traz as mulheres para ganhar dinheiro no digital, sabe? E aí você entende como ela está com o masculino dela alinhado e o feminino também. Ela é casada com uma pessoa agora, né? Casou esses tempos. Ela tem uma menina, agora ela vai estar grávida do menino. E aí ela é toda dengosa com ele. Que você acompanhar ela, só para vocês entenderem o que é alinhar o feminino e o masculino. Se vocês acompanham ela, assim, ela, tipo assim, ela é muito. O masculino dela é muito executor, então ela ganha dinheiro, ela quer ir atrás das coisas, ela tem essa perna, mas com o marido dela, ela realmente, assim, tipo, ela vai falar assim: eu quero fazer mais um monte de filho com você. E esse homem, ele é bem menos que ela. Acho que ele era um policial militar, que eu acho que ela deve ter aberto uma loja de carro, e pôs ele, porque lógico, né, esposo dela, porque quando vocês entenderem que um feminino curado não é sobre dinheiro, tá cheio de mulher no digital que ganha muito mais do que um homem, mas ela entendeu onde é o feminino dela e o masculino, e ela em casa é uma mulher extremamente feminina. O nosso problema é que a gente nem está fazendo dinheiro, no sentido de nem está tendo ação com o pouco masculino que a gente tem, e em casa a gente quer ser um homem. E aí a gente está com uma bagunça sistêmica, literalmente. Então a gente arranja um monte de homem que é tudo umas donzela, no sentido, né? Chateado, que você falou isso sim comigo. A mulher fala assim: gente do céu, não tenho paciência. Mas, em compensação, isso não é masculino. Isso ainda é feminino ferido. Porque o masculino agiria, para, tipo assim, tá na ação. Não, eu quero emagrecer, eu estou emagrecendo. Não, eu quero fazer tal coisa, estou fazendo. Eu quero estudar, eu estou estudando. Então, quero que vocês reflitam muito sobre isso. A gente vai ter mais aulas falando sobre esses temas. Hoje é só para vocês entenderem e a gente começar a avançar um pouco na mentoria em relação ao que é feminino e o que é masculino, para a gente sair um pouco desse lugar. Saber que a mulher, o feminino, gente, ele é sentir, então ele é imaterial. Por isso que a nossa espiritualidade está ligada com o nosso feminino. O feminino, ele não é apegado à matéria, por isso que a gente falaria assim, o Espírito Santo é extremamente uma figura feminina, no sentido da energia, porque ele é sensível, ele é consolo, entendeu? Ele é essa figura. E ele é essa figura que traz para o homem essa outra questão da não matéria. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é só sobre tipo, ganhar, ganhar, ganhar. Agora, quando a gente não entende o nosso feminino está desajustado, a gente fala assim, não, porque se não tem dinheiro, porque se eu não trabalhar, não como, porque não sei o quê, e fala assim, né? A gente estava até indo lá, se ela estivesse aqui, eu ia falar que a Val estava falando assim, não, porque hoje eu trabalho, né, por conta, antes eu era isso, e que se tiver filho, aí eu brinquei com ela, quem cuidou de você até hoje? O CLT ou você? Aí ela, tipo, Deus, né?
ele vai continuar cuidando, mesmo que você engravide. Porque você sempre dependeu de Deus, mesmo que você trabalhe CLT. Se você trabalha, parabéns. Você pode empreender, parabéns, como eu. Mas eu sei que toda a provisão que eu recebo vem dele. Porque é ele que prepara todas as coisas. Preciso ter sabedoria, preciso administrar, preciso correr atrás. Claro, tudo isso eu preciso fazer. Mas tem gente muito capacitada que não tem o que você tem. Isso sempre nos prova que não é sobre isso. Que é porque Deus cuida de você. Cuida quando você não tem, cuida quando você tem, te dá instrução para você cuidar, para que você esteja preparado para o dia que você não tiver. Mas a gente às vezes é muito apegado nisso. Não, porque e se eu não tiver dinheiro? Mas quando é que você teve dinheiro? Não é sobre dinheiro, gente. E aí o feminino é esse imaterial, é esse que está lá sempre te lembrando. Seja uma mulher, não é espiritualizada de, ai, não vou fazer nada, Deus vai mandar o cliente. Não, não vai mandar, você vai ter que fazer alguma coisa assim. Mas entendendo que eu estou dependendo dele. Então, assim, muitas mulheres extremamente materialistas, que, tipo assim, não entendem que às vezes o parceiro vai vir para suprir emocionalmente essa mulher. Talvez ele realmente não vai ter o recurso que ela tem, só que ele vai ter esse padrão masculino muito alto para falar, estou aqui, te protejo, cuido de você. E ela valida isso, porque esse homem, ele é um homem que, dentro do contexto, deixa ela se sentir mais feminina. Essa mulher que eu falei para vocês em relação ao pessoal, é isso. É exatamente isso. Gente, a gente está terminando, mas eu quero que vocês também podem ir, quando, Lu, depois você assiste o finalzinho, tá? Me falem aqui se vocês têm alguma dúvida ou se vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre isso. Dé, Bianca e Bruna. Não, vou só ficar pensando em tudo isso? Dúvidas não, mas assim, eu acho que houve alguns confrontos em relação a tudo que foi dito aqui, né? Que às vezes a gente não tem o conhecimento e a gente acha justamente que é, né? Ah, é isso, aquilo. Então, me confrontou justamente com algo que você falou aí e aconteceu justamente comigo hoje. E eu falei, não, eu preciso, então, é isso, é isso. E foi para você ver como foi uma coisa muito séria que eu fiquei mal em pedir, solicitar essa ajuda, né, sabe? Sabe aquele. Ai, eu não sei te explicar, mas eu fiquei tão assim que foi. Falei, aí dentro de mim falou, não, mas não tem a ver com isso, tem a ver comigo, a minha necessidade agora. E aí foi assim, mas foi difícil. Eu movi meios e meios para não chegar a ponto de falar, sabe? E é muito isso que você Eu falou atendi hoje, uma então. mulher na terapia essa semana que ela falou que o marido dela não colocava o chuveiro faz tempo, e ela falou, agora eu vou arranjar alguém para colocar o chuveiro. E aí ela comprou o chuveiro, deixou num lugar lá, e aí, tipo assim, esse marido chegou, e acho que dele pôs o chuveiro. E ela ficou com raiva depois, porque ela ia arrumar alguém para pôr o chuveiro. Porque, tipo, já que ele demorou um ano para pôr o chuveiro, né? Agora que ela decidiu, agora ele vai pôr o chuveiro. Olha que raiva que dá. Porque ela não queria depender dele para pôr o chuveiro. Assim, ela queria depender. Pediu, 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 pediu. Agora chega também, né? Chega, não quero mais que você ponha nada. Então você entende que é um menino que está sempre na defensiva? Quer dizer, tá bom. E aí, tipo assim, aí ela falou da lâmpada, eu acho também que ele ia trocar. E aí, tipo assim, eu fiquei com um nervo, porque eu queria ter conseguido fazer. Então, assim, não só não pede ajuda, quando às vezes ela se sente impotente porque o outro fez. Tipo, eu ia fazer, eu ia dar um jeito, eu ia me virar. Não precisava. Eu vou dar um jeito. Só que esse jeito, gente, é só falar. E isso é extremamente difícil. Isso eu falo para vocês de anos cuidando de pessoas agora, que eu vejo que o nosso maior bloqueio às vezes é fala. Ai, mas é porque a gente fala, daí Deus nos prova porque a pessoa não faz. Ai, por isso que eu não falo. Aí eu disse para ela falou assim, não, porque ele não me dá boa noite, não me dá bom dia. Ela veio com muitas questões do casamento, né? E isso, aquilo, ele falou.
Aí ela falou assim, não, porque eu não sei o que ela queria que ele fizesse, e aí ele não fez, e que ela ficou muito chateada com aquilo. Eu falei, mas aquela hora você lembrou que você tem marido? Que você nem lembra que você tem marido? Ou seja, é como se fosse, eu fiquei doente, ele não falou, não me ajudou, mas aí você lembrou que tem marido? Que eles até trabalham juntos, né? E ela nunca lembra de perguntar nada para ele. E ele é tratado como um inútil, assim, né, no ponto de vista dela. E aí, tipo assim, não, porque daí tal coisa, e daí ele não falou, e aí eu fiquei com raiva, porque daí você acha ele. Ah, uma pessoa mexeu com ela. Uma pessoa mexeu com ela, ela ficou com raiva, porque ela acha que ele tinha que ter ido lá e, né, defendido ela, assim, de cantada, sei lá, e ele não foi. Aí eu falei, então aí você lembrou que você tem marido? Para ir te defender? Aí você ficou ferida por causa disso, você se sentiu desvalorizada enquanto mulher. Mas e tudo que você faz, que você não lembra que você tem marido, você não conversa com ele, você não pergunta para ele? Então, assim, às vezes a gente só quer um homem na hora que nos convém. Eu queria que ele me defendesse. Tá. Mas a hora que você precisaria consultar ele antes de tomar uma decisão, você não lembra que você tem ele? Mas é quase igual uma mulher que às vezes vai fazer mentoria. Eu vou ver direito, vou conversar com meu marido. Eu falo dentro de mim assim, eu gostaria de ser uma pulga, ou sei lá o que fosse, para saber se tudo ela pergunta para o marido dela. Porque ela não pergunta. Eu dou a minha cara para ela bater, eu dou a mentoria de presente para ela. Você fala assim, você pergunta tudo pro seu marido? Não, você não pergunta. Você vai comprar um sapato, você pergunta? Um vestido, você pergunta? Uma bolsa, você pergunta? Você não pergunta. Só que em alguns momentos que lhe é conveniente, você pergunta. Sabe por que ela pergunta da mentoria? Porque no fundo ela quer dizer assim, eu tô com problema por causa de você. Você que tinha que me incentivar e me ajudar. É como se ela falasse, eu tô indo me tratar, porque você que é meu problema. E ela vai ouvir o quê do marido? Nós não temos condições agora. Que tá tudo bem. Mas eu tô querendo dizer para você que, assim como a gente falou aquela hora do evangelho, a gente é muito hipócrita, a gente não pergunta tudo. Esse homem, ele nunca é consultado. Duvido que eu fui lá comprar o sofá, que eu comprei o painel, e daí eu falei, amor, você acha que eu compro esse painel? Só se fosse ele que fosse pagar. Mas eu que ia pagar, eu fui, comprei, parcelei tudo certo. Ou seja, por que ela pergunta algumas vezes algumas coisas para esse homem? Quero que vocês pensem, como a gente às vezes é muito manipuladora. A gente acha que não. Que eu fui perguntar. É? Então traz para mim que você é uma mulher que não compra nenhuma carcinha sem falar pro seu marido. Se você provar para mim que essa mulher tá tudo certo, eu mesmo dou a mentoria de presente para você. Mas você não é. Quantas coisas você já comprou sem falar para ele? O iPhone, né? Ou qualquer outra coisa. Então, desculpa, gente. A gente gosta de deixar essa brusa assim, você é culpado. Só que eu também tenho uma parcela grande de culpa, porque eu ignoro você o tempo todo. Mas quando convém, eu lembro que você existe. Que eu precisei que você fosse me buscar em tal lugar e você não foi. Falou que não podia. Mas se fosse um parente seu, eu ia, né? Aí a pessoa pensa assim, então, mas quantas vezes você não se virou sem mim? Aí o dia que não tinha ninguém para te socorrer, eis aqui que você descobriu que tem o marido, né? De vez em quando, né? Você lembra. Sei que a Dé não tem, a Bruna não tem, mas eu quero muito que vocês. Não sei se a Bianca é casada, né, Bianca? Eu só estou falando assim que essa é a nossa realidade, gente. Capaz de fazer um voto na igreja, aí o pastor levantou lá um voto para ver quem podia ajudar com R$ 100, daí eu tenho que ver com o meu marido. Eu falei, o sapato de 200, você não pergunta para ele. O voto vocês têm que conversar, para ver se é de Deus, né, para dar o voto. A gente vive numa coisa assim que não dá. Nunca fez uma dívida para ajudar uma coisa assim. Não, mas não, essa aqui não, gente, não posso. Porque né, vai comprometer a renda da família. Você nunca se endividou. Você é uma benção. Então, a gente, às vezes, precisa refletir se a gente também, quando a gente tem esse tipo de marido, eu estou falando com pura experiência de causa, gente. Já sei o que é, às vezes, precisa falar assim, você, então, você lembrou agora que você tem? Porque você não lembra que você tem, né? De vez em quando você lembra, né? Quando era antes. Hoje já melhorei 70% do que eu era. Mas eu estou dizendo para vocês que eu já vivi muito desse outro lado, de, tá, agora tem?
E vocês estão aqui, às vezes, no caso até a Bianca que está agora, entender que a gente já pode calcular essa rota, não esperar ter 20 e poucos anos de casado, como muitos lá, tá 14 anos junto. Meu Deus, aí eu tendo homem, ele fala, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto desrespeitado. Aí eu tendo a mulher, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto valorizada. Eu falei, tá tudo certo, então. Os dois se sentem desrespeitados, os dois se sentem desvalorizados. Ai, que casal perfeito. Então, assim, não é porque você dorme junto com alguém que você casou, não, viu? A mulher com um feminino ferido, ela não tem dificuldade de dar o seu corpo para um homem, mas a sua vida ela tem. Ela não deixa só, minha. Não, cada um tem seu dinheiro, seu salário. Ela não dá seu bolso, sua bolsa, sua conta, mas ela tira a roupa, não tem problema nenhum. Tipo assim, no caso de uma, ela dá o corpo para o marido, mas o resto, não. Não, filho, não sou trouxa, vai que depois eu me lasco. Aí tá ficando. Muita mulher que é casada não casou. Muita mulher. Eu atendo muita mulher que é casada, mas não casou. Não, porque quando eu entrei nessa empresa, que a empresa era dele, só tinha um colaborador. Agora a gente tem 19. Olha, tudo graças a ela. A quarta pessoa da Trindade. O próprio anjo encarnado. Foi-se, né, Maria reencarnou nela. Mas o que daí eu tenho que falar, né? E você teria essa empresa se não fosse ele? Ele tinha uma empresa pequena e um funcionário. Deus une vocês e vocês têm 19 funcionários. Mas você teria a empresa se não tivesse ele? Então, a mulher com o feminino ferido, ela diminui o tempo todo o outro sem perceber. Não estou dizendo que faz de propósito, faz sem perceber. Diminui, porque a dor dela é: me reconheça, me valorize, olhe para mim, porque eu gastei todo o meu salário esse mês com você, você nem me agradeceu, porque eu fui lá comprar tal coisa, você não fez para mim. Ela quer, ela precisa, e ela não tem. E aonde começa a cura? Nela, olhando para dentro, olhando para a sua própria vida, olhando para as suas emoções, não é olhando para o outro. O outro só vem para tirar dela aquilo que está lá dentro. Por isso que tantas mulheres têm relacionamentos ruins. Porque, assim, você está vendo como você precisa olhar para você? Se cure. Se cure. Porque se você não se curar, você vai sangrar em cima de todo mundo, inclusive de gente que te ama. Inclusive de homens que às vezes vão poder querer ter alguma coisa com você. Você fala, não queria. Mas aquele do dedinho prode, né? É o que você vai ficar toda hora lá e a gente não manda no nosso coração, né? A gente não manda nos nossos sentimentos. A gente não manda, a gente gosta de ser trouxa mesmo. Se mandasse, era esperto. Se mandasse, acordava para a vida e falava, filha, você vai, é assim. Tanto que é homem, por isso que eu falo, aonde que tem energia masculina? Quando a gente fala da energia masculina, sempre lembrem isso. A mulher é sentir, para terminar, a mulher é sentir, o homem é agir. Peraí, será que eu estou na energia masculina? Estou, porque eu fui lá e fiz, ó, desenrolei, que bom. Tô usando a energia masculina para a coisa certa. Parabéns. Feminina, senti. Sabe assim, eu fiquei e, tipo, senti que era para ir, fui. Agora, quando está despolarizado, é grossa, chucra, vai ser uma pessoa difícil de lidar, e isso não é masculino, não. Porque vai ter homem que é muito mais gentil e educado que você. Então, nem para ser homem a gente presta. Tem irmão que ele fala direito, não é todo irmão que é um estrupício. Tem umas pessoas aí que são, né? Mas se você for analisar, filha, tem uns homens que eles são educados, são assim, gente boas, prestativos, gente boa mesmo. Enquanto tem uns que, assim como mulher, é meio cagadinho, né? Tudo perebado, precisa se tratar. Mas a boa notícia, são criados por mulheres, né? Olha que coisa maravilhosa. Esse ser que você tanto critica foi uma mulher que criou ele e mandou para você. E a triste notícia, se um dia você for mãe de menino, você vai fazer a mesma coisa, mandar esse ser para a casa de alguém, né? Por isso tem que orar muito pelas noras, né? Porque vai mandar este ser para a casa de alguém. Meu filho estava com uma mala, só para terminar. A gente foi levar ele, né? Passou primeiro pegar umas coisas que eu precisava para a loja e ele foi no braço. E ele estava com uma mochila pequena e a mala que ele ia levar, né? E aí eu falei, Bruno, você tem que sempre vir com a mala, com a mochila, mesmo que vazia.
porque agora a gente vai ter que comprar já 3, sabe? Toda vez que ele vai ter que comprar uma mochila, porque ele vai levar coisa, né? Ele vem sem nada e leva coisa. E aí ele assim, aí a hora que ele chegou, ele comprou tudo lá com o André, e tava arrumando tudo, e ele tava com uma mochila que não cabia metade do que ele ia levar, né? Daí eu falei, meu, vai ter que comprar uma mochila. Vocês deviam ter comprado já uma mochila dele. Mãe, um homem sozinho sem uma mulher, isso é a mulher que tem que ver. Tipo, ele quis dizer, esse tipo de olhar que não cabe, o homem, né, ele não tem. Eu falei assim, não, mas vocês já sabiam, isso não cabe, vocês tinham que ter comprado uma... Aí ele, a cabeça do homem, meu, essa eu vou gastar de novo, vou gastar com uma mochila, vai ser uns R$ 200, né? Não sei o que, vai ser cara essa mochila, cara, tem que ser uma mochilona, não sei o que. Aí fomos lá numa loja, vamos rapidinho, aqui na rua tem uma loja. Aí fomos lá, e a mochila é gigante, quase uma mala, quase a mala de 10 quilos, coube, até sobrou espaço. Aí daqui a pouco, foi R$ 85. Aí o meu marido, nossa, louco, R$ 85, isso foi coisa de mulher mesmo, entendeu? Mulher que tem olhar, mulher que sabe quanto custa, mulher que sabe que precisa. Falei, quando você for viajar, você tem que levar de mão e levar uma mochila, porque você tem direito de levar e porque para você voltar você tem. Agora, se você, não tenho nada para pôr, aí eu não levo, agora como é que você volta? Agora a gente tem que gastar, toda vez tem que ficar gastando esse dinheiro. Então, assim, mas quem é que pensa nisso? Mulher. Homem não, vem embora. Aí eu atendo uma paciente, atendo o marido, que é padrasto, e atendo a mãe, né? E ele fala sempre, às vezes, do filho dela. Aí ele falou assim, eu achei que ele melhorou. Toda vez que ele vem do Paraná para ficar uns dias, às vezes, ele esquece. Pode emprestar um tênis? Porque ele veio sem tênis. Pode emprestar uma camiseta? Porque esfriou? Pode emprestar... Ele fala, como é que esse menino vem para um lugar que não trai nada, né? O homem falando para mim. Tá bom. Aí dessa última vez, ela falou assim, dessa última vez, Valéria, ele veio com uma mochila. Nossa, né? Trouxe tudo. Daqui a pouco ele foi embora, deixou a mochila. Aí ele falou assim, uma mochila, ele foi embora sem a mochila. E aí, a gente conhece gente da cervejaria, que vai lá para o Paraná, conseguimos fazer um contato, a moça foi lá, o motorista que ia para o Paraná vai levar, porque um homem sem uma mulher, a gente conseguiu trazer uma mochila e ir embora sem a mochila. Um homem sem uma mulher é meu irmão, que pega as filhas, que ele pega a cada 15 dias, vem para a cidade da minha mãe, né, que é aqui em Boituva, ele sai de Indaiatuba, vai para Sorocaba buscar elas, traz para cá. Tudo esse rolê, cada 15 dias essa maratona. E aí, esses dias atrás, ele não tem carro, então ônibus aqui, ônibus ali, ônibus de lá. O que ele faz? Ele vem sem os documentos. Quem que vai deixar um homem embarcar com 2 meninas sem um documento? Não, ele tinha o documento no celular. Não pode. Com criança não pode. Tem que ter o documento. Vai ele, tem que pagar um Uber para ir embora para Sorocaba, porque não tinha como ter o documento. O que é isso? Homem. Então, entenda que o homem é esse agir impulsivo, é esse agir, tipo, não, ele pegou as crianças, você tem que pensar. Você está com a sua filha, a filha é sua, mas só você que sabe disso. As pessoas a gente precisa provar. E não, então, olha a diferença. E quando uma mulher está no automático? Não, então, sabe o que é? Não sabe fazer nada. Tá louca, a mesma coisa. Fazendo terapia hoje com uma mulher, olha que doido, que é uma mulher com seu feminino ferido. Ela foi viajar, ela tem um filho com autismo e tem 2 meninas. E ela mora lá nos Estados Unidos. Aí ela foi viajar e ela com o marido iam. E aí o marido foi dar um beijo. Ela, filho, que tem autismo, né? É o Samuel, chama o Samuel, né? Aí não sei o quê. Aí daqui a pouco, e ele foi, aí o pai, você não vai dar um abraço nas meninas, um beijo das meninas? Tipo, pra quê? Tipo, já vou voltar 2 dias só. Entende que uma mulher com um feminino ferido, isso sempre vai se manifestar com outra mulher? Quero que vocês terminem só pensando nisso. Uma mulher com um feminino ferido, o feminino ferido dela sempre é manifestado com outra mulher. Então, essa mulher que critica, nossa, gorda, nossa, que cabelo feio, nossa, por que não pinta esse cabelo? Por que não faz uma lipo? Por que não sei o quê? Por que não... Olha essa saia. Você entende como esse feminino se revela o tempo todo? Ele se revela. A raiva
que ela carrega, ela expressa o tempo todo, tipo assim, ai, para quê? Nem precisa, não precisa de abraço, mas do menino ela deu, mas das meninas não deu. Ai, mas é 2 dias só, então, 2 dias, né? Aí o pai vai lá, entendeu? Então, entendam, uma outra mulher é sempre um gatilho para uma mulher com feminino ferido. E não é sobre ciúmes, tem nada a ver com esse rolê de ciúme, nada. Tem a ver com como ela expressa o seu próprio feminino, sem ser acolhedora, sem nutrir, sem chamar para, viu? Posso te ajudar? Sabe assim? É essa mulher com feminino saudável. É aquela que traz para perto, que vê que não tá tudo bem, que ajuda. E é com. Não, porque isso aí não tem vergonha na cara, filho. Isso aí sempre já faz isso aí mesmo. Toda vez é esse tormento aí. Então é isso que eu quero que vocês ajustem dentro de vocês, se observem a partir de agora, depois pode me mandar lá no privado, Val, realmente, os meus maiores desafios foram esses, assim, sempre são isso, e realmente é muito mais eu expressar esse feminino ferido que eu estou vivendo também ainda, todo mundo vive, e aí a gente está nesse processo de cura, só que a cura, ela exige esse lugar de sentimento, que a gente foge o tempo todo. Não, mas não tem um remedinho para passar? Não tem o tome 2 cápsulas e não sinto mais isso? Seja outra pessoa, emagreça 20 quilos em 5 dias? Não tem. Porque a mulher feminina ferida, ela não quer ter trabalho para nada, nem para construir nada. Ela quer que você resolva tudo assim, agora. Como é que eu resolvo isso? Já. Então, reflitam, depois falem comigo, que eu quero saber, mandem lá para mim, e até daqui 15 dias. Como vocês estão, assim, muito femininas, pensativas, refletindo, né, Bruno? Nem querem falar, nem fazer perguntas, eu deixo para vocês a reflexão de hoje. Deixo para vocês refletirem de como vocês estão femininas, se permitindo sentir tudo que vocês contêm a vida inteira. Um feminino ferido, ele é uma história de uma vida, tá? Não é uma história de um episódio. Por isso que a mulher feminina ferida, aquele relacionamento me feriu. Não. O feminino ferido, como eu li para vocês de começo, ele já é uma construção de uma infância. E ele começa com essa mãe que não conseguiu enxergar essa filha, porque normalmente a filha, a mulher, ativa todas as dores de uma mãe. Então ela tem na filha, não, você tem que ser forte, não, você não pode dar bola, não, você tem que ser isso, não, você não vai, entendeu? E aí ela fortalece. E o menino é indefeso. Por isso que eu tenho irmãos sim, e irmãs. Ai, minha filha, aguenta pancada aí. Pode falar, Débora, gente, não pode falar. Então, para refletir aqui, eu acho que deve ser 5 temporadas com 8 episódios cada. Você falou que é uma vida inteira. É isso. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Porque os gatilhos, por isso que você, acho que a Bianca ainda não tem, mas casamento e filhos, ou né, relacionamento e filhos, são os que mais ativam os nossos gatilhos. E eles podem ser ativados de formas muito diferentes. Como eu disse, numa mulher com feminino ferido, ela vai ter essa dificuldade com a filha. Gente, eu tenho uma cunhada e uma mãe que elas meu Deus, minha sogra fala assim, quando eu morrer, eu não quero que ela vá no meu velório, não quero. Elas, assim, elas, eu não vou falar que elas se odeiam, porque elas não se odeiam, mas elas não se amam muito também, não. Então, assim, é uma relação extremamente difícil. Minha cunhada faz tudo para falar da minha sogra. Minha sogra, tipo assim, meu Deus, é um transtorno. E a minha sogra é uma pessoa muito boa. Porém, é uma mulher também com seu feminino ferido. E aí ela tem 3 meninos e uma menina, né? Que no caso é ela, né? Aí a minha cunhada também tem uma menina e um menino. Então, assim, né, qual é o grande problema, o grande desafio, o grande dilema? É isso. Então, quando vocês estão aqui, vão entender que as relações entre as mães e filhas sempre são muito desafiadoras, e quando elas têm filhos, que as com filhos às vezes é menos, por causa disso. Porque vem à tona todo esse conteúdo reprimido de uma vida. Ou eu quero que ela dê muito certo, não quero que ela faça o que eu passei, não quero que ela faça o que eu fiz, eu não quero que ela tenha filho com a idade que eu tive, eu não quero que ela venha. E para isso ela tem que construir ser uma mulher forte, trabalha, faz faculdade, sabe, estuda, precisa ter um emprego bom, precisa ganhar bastante dinheiro, entendeu? É isso. E aí ela vai trazendo tudo isso e eu me construo. Então,
ela é ferida, me fere e eu continuo esse padrão. Então, como a gente sempre fala de quebra de padrão, esse é o nosso grande desafio aqui. Olhar primeiro os padrões, entender onde eles estão e depois começar a ver como é que a gente vai construindo esse caminho de volta. Um beijo, bom descanso, boa noite. Até. Beijos. Tchau.